Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele traz a lembrança. Essa mensagem, há muito tempo, ela já foi ministrada. E recentemente, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu andava por uma rua e eu parava em frente a uma fazenda. E tinha algumas árvores, e eu olhava para uma árvore, e aquela árvore começava a pegar fogo, e a árvore não queimava, e eu vi aquele fogo, e eu lembrei da sarça, quando Moisés teve um encontro com o Senhor, e de repente, aquele fogo saiu da árvore, e se transformou num cavalo de fogo, e aquele cavalo me acompanhava pelo caminho, e eu cheguei num ponto onde tinha uma casa de 2 andares, e quando eu olhei para cima, na sacada da casa estava o nosso irmão Eliseu. E aí eu entendi qual era a mensagem que o Senhor queria que trouxesse à memória da igreja. O texto, ele se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 18. E a palavra diz assim: E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém? Vamos só entender um pouquinho o contexto da história. Quando nós olhamos para essa condição aqui, nesse contexto, a palavra vai dizer que o rei da Síria, ele fazia guerra constante contra o povo de Israel. Toda vez que ele ia armar um ataque, contra o povo de Israel, ele entrava no seu quarto, o rei da Síria, e ele começava a maquinar o mal, ele começava a pensar o que ele ia fazer para destruir aquele povo. Só que quando o rei pensava o mal que ele ia fazer, Deus revelava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia lá no rei de Israel e falava: o rei da Síria vai fazer assim, assim, assim. E dessa forma o povo conseguia escapar da emboscada que o rei da Síria armava contra eles. A primeira lição que Deus nos ensina nesse contexto é que não existe tentação, não existe provação que Deus não nos dê o escape. O escape de Noé foi a arca. O escape do povo no deserto foi o mar se abrindo. O escape de Josué foi Deus parar o sol, o sistema solar inteiro, até que ele vencesse a guerra. Não importa a prova, não importa a batalha, se nós estivermos na posição de ouvintes e praticantes, o escape virá nas nossas vidas. Com tudo isso, o rei da Síria, ele começou a pensar que no meio do seu exército existia então um traidor que ficava levando as informações para o exército de Israel, e por isso eles conseguiam escapar. Só que alguém chega no rei da Síria e fala assim: não, rei,
Não tem ninguém te traindo. É Deus quem está revelando para o seu profeta e ele está contando para o rei de Israel. E aí então o rei da Síria, ele arma uma armadilha para o profeta Eliseu para tentar capturar ele. E a segunda lição que Deus nos ensina nesse contexto, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, Amã morreu enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Então não importa qual é a ferramenta preparada contra as nossas vidas, se nós ouvirmos e obedecermos, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. O livramento virá. Com isso, então, o rei da Síria fala: eu vou matar Eliseu, porque se ele morrer, eu consigo destruir o povo. E aqui começa a nossa história. 2 Reis, capítulo 6, o versículo 13. O rei da Síria disse: vai e vê onde ele está. Ele quem? Eliseu. Para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E aqui o Senhor me chamou a atenção, porque Deus fez questão de colocar qual era a localização geográfica que Eliseu estava. E quando a gente olha para Dotã, aquele lugar, ela era uma cidade localizada entre as colinas. Ou seja, Dotã era uma região de vale. Deus está nos dizendo que esse momento da vida que Eliseu iria passar era um momento de vale. Todos nós passaremos pelos vales das nossas vidas, mas como o salmista declarou no Salmo 23, não temas, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós olhamos para a região de Dotã, o nome Dotã, ele significa 2 poços. E a gente sabe que um poço, ele é uma fonte de água que sacia a nossa sede. E geograficamente, Dotã, de um lado daquele vale existia o Monte Carmelo, e do outro lado do vale existia Samaria. Então, a forma como nós nos comportarmos nesse vale, porque quando nós olhamos para o Carmelo, nós lembramos de quem? De Elias. Quando nós olhamos para Samaria, nós vemos um povo samaritano que lutava contra o povo de Deus. Então a forma como nós nos posicionarmos nesse vale, a fonte que nós escolhermos beber neste vale, se é fonte do Carmelo ou se é fonte de Samaria, é o que vai determinar a resolução de toda a nossa história, de toda a nossa vida. Se a gente beber da água que os samaritanos nos oferecem, nós vamos começar a agir como homens da iniquidade. Porque uma das coisas que os samaritanos faziam era distorcer a lei de Deus para invalidar a adoração a Deus no templo, dizendo que adorar a Deus somente no monte era o suficiente, bastava. Você quer ver um exemplo? Quantos aqui já ouviram? Não precisa ir na igreja não, vamos buscar só no monte que está tudo certo, Deus ouve. A gente não precisa ir de igreja. A gente não precisa de igreja quando o templo está profanado, mas quando Deus cria um aprisco para colocar as suas ovelhas, se nós deixarmos de ter a unidade com os irmãos, o óleo precioso não desce.
Olha o que diz Ageu, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Subi aonde? Ao monte, e trazei madeira, e edificai o quê? A casa. Então eu preciso de monte e preciso de templo, de casa. Senão, não tem como nós edificarmos nada. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí ele continua e diz assim, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com o sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Deixa de vir na casa do Senhor. Deixa de vir no aprisco do Senhor, que vai ver Deus com o seu sopro começar a dissipar tudo que nós temos nas nossas vidas, e que por sinal não é nosso, é dele. Aí ele diz, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, fica atrás dos seus pensamentos, atrás dos seus deleites, e esquece de buscar no monte a madeira necessária para edificar uma casa que Deus se agrade, que a multiplicação, a maior abastança, a bênção de Deus nunca vai chegar nas nossas vidas. O monte é um lugar de fuga quando a abominação entra no lugar santo. O monte é o lugar que nós buscamos a direção para edificar toda a nossa vida, seja o templo igreja, seja o templo corpo, seja a nossa casa, o nosso lar, que também tem que ser um templo do Senhor. Quando nós olhamos para o testemunho de Jesus, a gente vê Jesus pregando no templo e a gente vê Jesus pregando no monte. Quando a gente olha para Jesus, ele buscou a ovelha perdida que estava no monte e trouxe ela para casa. Então, um lugar jamais deve invalidar o outro. Se a gente tem esse pensamento, bebemos da água de Samaria, estamos agindo com iniquidade. Se nós bebermos a água que os samaritanos nos oferecem, nós vamos começar a adorar a dois senhores, porque os samaritanos, eles adoravam a Deus de Israel, mas eles também tinham outros deuses pagãos que eles sacrificavam. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 6:24 que ninguém pode agradar a dois senhores, porque a gente vai amar um e vai odiar o outro, vai aborrecer a um, vai se dedicar ao outro. E aí Deus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. O nome Mamon significa riqueza, significa dinheiro. Deus está dizendo que Mamon, ele representa o domínio das riquezas deste mundo sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos deixar dominar pelas riquezas desta terra, porque a Bíblia diz que nós devemos ajuntar nossos tesouros aonde? No céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Quando nós obstinamos o nosso coração e nós buscamos nos dedicar a maior parte das vezes somente nas riquezas deste mundo, nós estamos fazendo o que Timóteo disse lá em capítulo 6, versículo 9 ao 11. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Quem nós temos amado mais? De quem nós estamos sendo escravos? Escravos de Cristo ou escravos de Mamon? Quem serve a Mamon é avarento.
Quem serve a Mamon é amante de si mesmo. Por isso Timóteo também escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, até parece que serve, mas tem tudo isso no seu caráter, porque nega o que? A eficácia dela, da piedade, de amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a palavra nos orienta: destes afasta-te. Nós estamos andando com quem é amigo de Deus, ou nós estamos andando com quem é amigo dos deleites desse mundo? Qual é a água que nós estamos bebendo? Qual é a fonte que nós estamos deixando saciar a nossa sede? Se nós bebermos das águas que os samaritanos nos oferecem, nós vamos começar a nos misturar com as idolatrias desta vida, porque os samaritanos tinham ídolos que eles adoravam. E quando nós olhamos para a definição de idolatria, idolatria significa amor excessivo a alguma coisa. Idolatria não é você ter um santinho de pau e de barro ali e se prostrar diante dele. Se eu amo mais o meu marido do que a Deus, o meu marido é um ídolo na minha vida. Se eu amo mais o meu trabalho do que a Deus, o trabalho é um ídolo na minha vida. Se eu amo mais as coisas deste mundo do que a Deus, as coisas do mundo são ídolos na nossa vida. Se nós carregamos esta idolatria, se nós bebermos dessas águas que os samaritanos nos oferecem, nós nunca vamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós vamos amar todas as coisas acima de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Deus nos exorta acerca de vaidades, e nós carregamos conosco as vaidades que não convêm a Deus, nós estamos preferindo edificar na nossa vida um bezerro de ouro, um ídolo, ao invés de nós nos despojarmos de toda a vaidade que não convém a Deus e lançar nos pés do monte, nos pés do Senhor, tudo aquilo que nos impede de ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Quando nós agimos como Saul, que contendeu com a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o contender é o porfiar, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, quando nós porfiamos, quando nós contendemos, ao invés de nós nos vestirmos de um traje incorruptível de espírito manso e quieto, que é precioso para Deus, nós estamos praticando idolatrias. Estamos agindo como os samaritanos agiam. E por isso em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 13 e 14, Paulo disse: não venha sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Quer escape de Deus? Destitui a idolatria da vida. Quer a provisão de Deus? Quer que Deus manda o livramento? Tira da vida tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que não convém a Deus. Por isso que a mulher samaritana, quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus no poço de Jacó,
E nós sabemos que Jacó era o quê? Enganador, ou seja, ela buscava água na fonte errada. Mas quando ela encontra a fonte verdadeira, ela deixa o cântaro, ela deixa a sua idolatria, ela deixa aquilo que fazia ela beber das águas samaritanas, para começar a beber da água da vida que sacia a sede, a verdadeira fonte da água da vida. E quando nós olhamos para o Monte Carmelo, nós lembramos de Elias, irmãos, e aqui nós temos um grande testemunho. Porque se nós escolhermos beber das águas do Carmelo, dos Elias que Deus levanta nas nossas vidas, a primeira coisa que Ele vai nos ensinar é restaurar o altar de Deus que um dia nós destruímos. Porque essa foi a primeira obra de Elias no Carmelo, quando ele foi batalhar com os profetas de Baal e Azera. Ele reedificou o altar. Quando nós bebermos das águas que os Elias da vida têm para nos oferecer, nós vamos parar de cochear em dois pensamentos. O nosso dizer vai começar a ser sim, sim, não, não. Nós vamos sair da condição de morno, que é vomitado por Deus, para a posição de quente, de fervoroso na presença dEle. Quando nós bebermos das águas do Carmelo, nós vamos destituir das nossas vidas as idolatrias que não convêm a Deus, porque Elias matou ao fio da espada todos aqueles que eram idólatras e adoravam outros deuses. E o mais importante de tudo é que quando nós bebemos das águas que o Monte Carmelo tem para nos oferecer, assim como Elias, quando nós abrirmos a nossa boca para orar, vai descer fogo do céu como resposta em nossa oração. Mas para isso nós precisamos beber da fonte certa. Então o que Deus está nos ensinando aqui é que antes de nós tomarmos posse de qualquer bênção, nós vamos passar por uma batalha, nós vamos atravessar um vale, porque é necessário que nós sejamos primeiramente provados, porque Deus quer saber que fonte de água nós vamos beber. Nós vamos beber da água da vida, ou nós vamos beber do poço de Jacó, do engano, para depois Ele poder nos aprovar. E entre a aprovação de Deus e a aprovação dele, existe o caminho que se chama vale. E vale, irmãos, nas nossas vidas é lugar de passagem. Vale nas nossas vidas é lugar que Deus vai nos forjar o caráter. Vale nas nossas vidas são momentos de peleja. Por isso Ele diz que nós devemos estar prontos para resistir às astutas ciladas do maligno. Vale nas nossas vidas é lugar que nós nos sujeitamos a Deus e resistimos o diabo. Vale nas nossas vidas é lugar que nós temos que mostrar para Deus que nós perseveramos firmes, constantes e sempre abundantes na presença dEle. Vale é lugar que nós expressamos a nossa total confiança em Deus, porque quando você olha para Eliseu, ele estava cercado pelos inimigos. Se ele não confiasse em Deus, jamais haveria o escape na vida dele. Mas o mais importante é que nos vales nós vivemos o sobrenatural de Deus. Porque nos vales das nossas vidas, a nossa humanidade está totalmente impotente. E somente a mão do Senhor é quem pode manifestar ali. Vale é o lugar que Deus vai provar os nossos limites, para saber o que tem no nosso coração. Olha a situação que Eliseu com o seu discípulo estava. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Enviou para lá cavalos e carros e um grande exército.
Então ele estava encurralado por uma força inimiga que era muito grande. E vai existir momentos nas nossas vidas que nós vamos nos encontrar encurralados, porque Jesus disse lá em Lucas 19, 41 ou 43, e quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão por todos os lados. Eliseu estava vivendo esse dia. Ele estava entrincheirado, ele estava sitiado, ele estava estreitado por todos os lados. E aqui entra o nosso cuidado e a nossa vigilância, porque nós podemos passar o nosso vale com os nossos olhos abertos, como discípulos de Deus, que tem a revelação da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque aquele que caminha na luz não tropeça. Ou nós podemos passar como esse povo aqui passou, que apedrejou, matou os seus profetas, rejeitou a palavra de Deus, não aceitou a revelação do evangelho e pereceu. Como nós estamos escolhendo atravessar os momentos de vale das nossas vidas? Nós estamos ungindo os nossos olhos com o colírio que Deus pede que nós unjamos, para que possamos ver que mais são por nós do que contra nós? Ou nós estamos passando perdidos, encobertos, deixando Deus de lado, rejeitando a direção do seu Espírito, para vivermos da nossa maneira, com a força do nosso braço e fazendo relaxadamente aos olhos de Deus? E aí lá no livro de 2 Reis, o versículo 14, a parte B, a palavra diz que esse exército chegou em que momento? De noite. E cercaram a cidade. Irmãos, por que o ataque inimigo chega à noite e encurrala Eliseu nesse período e não de dia? A noite é o momento que normalmente nós o quê? Dormimos. E a palavra de Deus nos diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a noite é um período que nos falta esclarecimento da palavra de Deus. Por isso que a sua ordem é: medita na minha lei de dia e de noite. Por isso que nós não devemos apartar dos nossos olhos a palavra do Senhor, para que o inimigo não nos encontre dormindo e semeie joio na nossa vida, como nós aprendemos que é veneno. A noite normalmente é o período que falta luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Então, se falta palavra nas nossas vidas, nós estamos vivendo um momento de noite, e a chance de nós sermos encurralados pelo maligno, pelo inimigo, é grande. A noite é o momento de provação das nossas vidas, porque a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a noite é o momento que nós mais precisamos vigiar, porque foi à noite que Jesus virou para os seus discípulos sobre o monte e disse: vigiai e orai, para que não entreis o quê? Em tentação. Por isso é importante nós vigiarmos em todo tempo. Por isso é importante nós meditarmos na palavra do Senhor em todo tempo, porque o nosso adversário brame como um leão ao nosso derredor, buscando o quê? Nos tragar, buscando nos devorar. Só que diante de todo esse contexto, talvez qualquer um de nós se desesperaria, jogaria a toalha, chutaria o balde. Mas olha o posicionamento que o discípulo de Eliseu teve. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, a parte A. E o servo do homem de Deus se levantou cedo e saiu. Irmãos, vale
não é lugar de ficar rendido. Vale não é lugar de ficar entregue. Vale, nós temos que mover, nós temos que marchar, nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos encontrar. Quantas vezes nós andamos perdidos nas nossas vidas, porque a gente escolhe caminhar em trevas, a gente escolhe ficar parado esperando acontecer e ainda acaba agindo fora da palavra de Deus. O servo de Eliseu, o discípulo de Eliseu, ele não fica parado, ele se levanta e sai. E quando ele se move, quando ele se põe em ação, Deus revela para ele qual é a cilada que o maligno tinha preparado para eles naquele lugar. E por que Deus revela? Porque Deus quer que ele exerça a fé, para que o sobrenatural de Deus possa acontecer. Só que o servo de Eliseu, ao invés de exercer a fé, de se sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele começa a olhar para o exército inimigo, que era muito grande, e ele começa a lamentar: ai meu Senhor, o que eu faço? O que a gente vai fazer? Quantas vezes a gente está encurralado em algumas situações das nossas vidas, e a gente fica: ai meu Deus, ai agora, lamenta, ao invés de mover, ao invés de buscar, ao invés da gente se preparar para aquilo que Deus está nos mostrando, a gente fica se lamentando, porque ao invés de confiar em Deus, a gente fica só olhando para a adversidade, a gente só olha para a nossa limitação: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho força, ao invés de olhar para aquele que pode todas as coisas. Esse cenário, humanamente falando, não tinha solução, não tinha chance de escape, e na cabeça deles talvez eles pensassem que eles fossem morrer ali mesmo. E assim somos todos nós, quando a gente caminha por vista e não caminha por fé. Porque quando a gente caminha por fé e não por vista, a gente abandona as coisas visíveis e palpáveis para começar a viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu no nosso coração, porque é isso que Deus tem preparado para nós. Quando nós vivemos por fé e não por vista, nós aprendemos a viver na dependência do Senhor. Nós entregamos a Ele os nossos caminhos e confiamos que o mais, tudo Ele fará. Quando nós vivemos por fé e não por vista, nós podemos encontrar forças no momento da nossa fraqueza, porque o Senhor é a nossa força. E quando nós caminhamos por fé e não por vista, a gente continua marchando, mesmo que estejamos no beco sem saída, porque a gente sabe que na hora certa Deus vai soprar e vai nos fazer cantar o hino da vitória. O tempo todo tinha algo em favor da vida deles ali, mas que o discípulo não conseguia ver, porque não tinha fé. Só que quando Eliseu vê o desespero do discípulo, Eliseu vira para ele e fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que Eliseu começa a frase com não temas? E é isso que o Senhor fala para nós 366 vezes na palavra. Josué capítulo 1:9. Não te mandei eu, esforce e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Jeremias 1:8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
não temas, porque mais são os que estão com nós do que os que são contra nós. 2 Reis capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu, não em redor do moço, porque Eliseu cria. Eliseu tinha fé. Por amor daquele justo, por amor daquele que crê, Deus opera até na vida daquele que é incrédulo. Quando os olhos daquele discípulo são abertos, 3 coisas Deus nos mostra. Ele nos mostra o lugar aonde ele posicionou os carros e cavalos de fogo. Ele nos mostra que existem carros e cavalos de fogo. E ele mostra a disposição, a localização, em redor de que aqueles seres estavam. Quando nós olhamos para o lugar aonde estavam os carros e cavalos de fogo, Deus colocou esses carros sobre os montes. Por que Deus pôs sobre os montes? Joel capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Então, diante da adversidade que eles viviam, diante da incredulidade que o discípulo de Eliseu tinha, Eliseu ainda assim permaneceu firme, não esmoreceu e invocou o nome do Senhor, e o livramento veio, o socorro veio. O que Deus está nos dizendo: tira os olhos das impossibilidades, porque Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Tira os olhos das fraquezas, porque em Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tira os olhos da dificuldade, porque Jeremias 32:27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Não, não existe impossível para o Senhor. Nós não servimos um Deus pequeno, nós não servimos um Deus limitado. Nosso Deus é grande, Ele é imensurável. Eliseu não temeu o vale que ele estava passando. Eliseu não temeu estar encurralado pelos inimigos, porque ele sabia que mesmo em situações desfavoráveis aos olhos humanos, Deus estava trabalhando em seu favor. Por isso o salmista disse no Salmo 27, versículo 1 ao 3: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria, porque mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Deus podia ter revelado qualquer ser para Eliseu e o seu discípulo, mas ele usou carros e cavalos. Por quê? Quando a gente olha para a história, carro e cavalo era sinônimo de força nesse mundo. Por isso que o Salmo 20, versículo 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando Eliseu pede para que Deus abra os olhos do moço, ele está pedindo para Deus revelar para ele aonde é que a confiança dele tem que estar.
Aquele menino confiava nas coisas dessa terra. Aquele menino conhecia a força de carros e cavalos dessa terra. Mas quando os olhos dele são abertos, ele continua vendo os carros de cavalo. Mas agora ele vê carros e cavalos de fogo. Sobrenaturais, muito maiores, muito mais fortes, muito mais poderosos. Deus usa de carro e de cavalo porque Ele fala com os dois ao mesmo tempo. Ele fala com Eliseu e Ele fala com o menino. Quando Eliseu olha para aqueles carros e cavalos de fogo, Deus lembra ele do arrebatamento de Elias, que foi levado aos céus numa carruagem com carro e cavalo de fogo. E Elias não passou pela morte. Ou seja, Deus está falando: Eliseu, tá difícil, Eliseu tá encurralado, mas não se preocupe, porque se necessário for, eu te arrebato daí e te coloco em outro lugar, mas a morte não vai te tocar. Aquele menino, para aquele menino, Deus usa aquilo que ele confiava nessa terra, para poder mostrar para ele que aquilo que vem de Deus é muito maior, aquilo que vem de Deus é muito mais poderoso, aquilo que vem de Deus é muito mais numeroso, aquilo que vem de Deus peleja ao nosso favor e estão à nossa disposição para nos livrar de todo mal. Por isso o salmista disse no Salmos 34, versículo 4: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo de 34, versículos 6 e 8: clamou este pobre, o Senhor ouviu, o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Onde está a nossa confiança? Nos carros e cavalos desta terra ou nos carros e cavalos de fogo que vem do Senhor? E quando a gente olha para a disposição, eles estavam em redor de Eliseu. Por que ao redor de Eliseu? O salmista disse no Salmo 125, versículo 1 e 2: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eliseu confiava no Senhor. E assim como o Senhor cercou Jó com uma sebe de espinho para trazer livramento a ele, o Senhor cercou Eliseu com seus carros e cavalos para que o livramento pudesse se achegar. E aí Eliseu ora novamente e pede para que Deus cegue os seus inimigos. E Deus fere os inimigos de cegueira, e eles passam tranquilamente pelo meio do exército inimigo e tomam posse da bênção do Senhor. O que Deus está dizendo para nós nessa manhã, para quem só fica olhando para os carros e cavalos desta terra, o Senhor diz lá em Isaías 31:1: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam, se apoiam em cavalos, e têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Aí o versículo 3 do capítulo 31: porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos.
se nós não aprendermos a confiar no Senhor, nós seremos destruídos, consumidos juntamente com os nossos inimigos. Mas para quem caminha, olhando para os carros e cavalos de fogo do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, não temas, porque mais são os que estão com nós do que os que são contra nós. Amém? Amém, igreja? Se o mundo tentar te afligir, se cavalos e carros desse mundo, se a aflição desse mundo e a tribulação desse mundo tentar te afligir durante a semana, lembre-se, mais são os que são por nós do que os que estão no mundo. Mas são os que são por nós do que é contra nós. Não importa aquilo que o mundo jogar contra você, igreja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e do universo, é o seu Pai. Não importa aquilo que a sua carne e a sua mente tentar trazer como acusação, lembra-se que o Deus Filho Todo-Poderoso morreu na cruz do Calvário por amor de cada um de nós nessa manhã. Se a carne quiser nos distanciar da santidade, da adoração e da revelação do Senhor, lembre-se que o Espírito Santo de Deus pousa e repousa em teu coração e traz a lembrança e o consolo de todas as coisas. Isso é uma certeza que devemos carregar nessa semana. Esse é o banquete maravilhoso do Senhor, da parte do Senhor para nós nessa semana. Que assim nós possamos adorar a Deus com a nossa vida. Amém, igreja?